Conosco em nome de Jesus. Quem aqui veio para ouvir uma palavra do Espírito Santo? Então ignorem o Alexandre, apesar de eu ter me apresentado agora, ignorem o Alexandre, mas foquem na palavra. Ainda que o Alexandre possa gaguejar, ainda que o Alexandre possa falar algo que você não entenda, pode falar rápido demais ou devagar demais, foque naquilo que o Espírito Santo vai falar com vocês em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a Bíblia? Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, a gente inicia essa mensagem a partir do versículo 1, e aí vocês vão entender um pouco de ambientes, de lugares, e eu quero ler com vocês em nome de Jesus. Chegaram a outra margem, aqui no caso Jesus, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro de um dos sepulcros um homem com espírito imundo. Aqui dá para ver que Jesus chegou naquele local, e quando Jesus chegou, no meio dos sepulcros, saiu um homem, né? E sepulcros, eu não sei se vocês já pesquisaram o significado dessa palavra, é literalmente túmulo, é lugar onde ficam os mortos. No meio do lugar de onde ficam os mortos, saiu um homem. Mas por que esse homem saiu do lugar de onde ficam os mortos? Porque na vida dele havia um espírito imundo. E aí eu começo agora a mensagem para vocês. Os locais onde você frequenta, por que aquele homem estava no meio dos sepulcros? Por que ele estava no meio do lugar onde os mortos deveriam ficar? O lugar onde você frequenta diz muito do espírito que habita em você. Você já percebeu que uma pessoa que tem problema com alcoolismo, ela não sai do bar? Quem aqui já percebeu isso? É normal, né? A gente vê isso. A gente vai nesses lugares, a gente anda aqui pelo centro de São Paulo, vai tomar um café em algum lugar, e a gente chega naquele lugar ali para tomar um café, não dá para ficar ali. Porque existe um espírito imundo que age naquele local. O local onde você anda, o local onde você frequenta, diz muito sobre o espírito que há no seu coração. Por isso que hoje você está aqui na igreja, porque o Espírito Santo está entrando no seu coração, e ainda que você fale, não, é a primeira vez que eu estou aqui na igreja, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai invadir o seu coração, se assim você desejar, em nome de Jesus. Vamos continuar? Versículo 2 ainda, vamos ler. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha suas moradas no sepulcro. Ele vivia naquele lugar. Sabe aquela pessoa que a gente olha e fala, nossa, aquela pessoa vive naquele bar, aquela pessoa vive ali na prostituição, ele vive naquela rua lá que é conhecida, e hoje aqui em São Paulo pelo menos, os títulos são dados, né? Existem bairros aqui de São Paulo que são conhecidos pelo vício de drogas, digamos assim, a Cracolândia, né? Que todo mundo conhece como Cracolândia. São bairros aqui de São Paulo que são conhecidos pelo espírito de drogas que habita naquele lugar. Existem bairros aqui em São Paulo onde o espírito do homossexualismo habita também. Tem lugares aqui em São Paulo que se você falar que passou por tal rua, o pessoal, aquela rua lá, entendi, a rua lá que tem aquele tal tipo de pessoa. Existem demônios que agem em áreas, isso que eu vim trazer para vocês. Aquele rapaz, ele tinha a morada dele nos sepulcros, aonde ele vivia? Nos sepulcros. Assim como tem pessoas que ainda vivem dentro da igreja, mas não conseguem algo de Deus. Esse rapaz aqui, ele vivia nos sepulcros, mas ele estava morto? Não estava morto, ele saiu para falar com Jesus. Ele chegou até Jesus, depois vocês vão ver aqui acompanhando a mensagem, que ele falou algo para Jesus que chamou muita atenção. E existem muitas pessoas assim, que estão no lugar onde elas não deveriam estar. Você que está aqui dentro da igreja, você está no lugar certo em nome de Jesus. Só que quando você sair da porta, você vai continuar no lugar certo? Porque aqui dentro, você viver em santidade aqui dentro é muito tranquilo. Aqui dentro da igreja, você levanta o braço, você adora, você fecha os olhos, você se ajoelha, você chora. Mas lá fora, onde você tem andado? O que o Espírito Santo vai ver na sua vida se ele for ver os lugares onde você frequenta? Eu não ia falar isso não, mas Salmos 1:1, vamos ler aqui comigo no telão. Salmos 1:1. Bem-aventurado o varão, ou a varoa, né, no caso, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês notaram? Bem-aventurado. Então essa pessoa vai ser abençoada. Qual pessoa vai ser abençoada? A pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem aqui já recebeu convite para fazer coisa errada? Quem aqui já recebeu um convite? Às vezes não estou falando traficar, matar alguém não, mas às vezes você recebeu um convite que não era da parte de Deus. Se uma pessoa te convida para beber, é algo bom? É algo da parte de Deus? Não. Se a pessoa te convida para fumar, quem já recebeu um convite desses assim?
Até eu já recebi convite assim, pessoas que não me conheciam e queriam oferecer, mas eu decidi na minha vida, e você tem que decidir na sua, não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Existe lugar que não é para você caminhar. Ah, mas Alexandre, estou indo lá para evangelizar. Passa 2, 3 meses, você sai da igreja, né? Você foi evangelizar naquele lugar? Tem certeza? Existem caminhos que são dos pecadores. E eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia Sagrada. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que a Bíblia diz isso? Porque quem vive nesses 3 lugares aí, andando segundo os conselhos dos ímpios, andando pelos caminhos dos pecadores e assentando na roda dos escarnecedores, vai cair. Vai dar ruim uma hora ou outra. Vamos continuar agora. Versículo 3 ainda. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém o prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Aqui é uma obra do inimigo mesmo. Alguém aqui já notou? Eu estou trazendo para esse lado do alcoolismo, porque é mais fácil você explicar. Mas quem aqui já notou alguma pessoa assim, que num momento assim de lapso, de loucura, ou então até mesmo por conta da bebida, da droga, ela fez algo que você não acredita que um ser humano consegue fazer? Alguém já viu isso? Eu já vi várias vezes aqui no centro de São Paulo. Teve um rapaz aqui que ele passou pedindo ajuda, pedindo ajuda financeira, literalmente mendigando. Ele chegou aqui e falou, não, estou precisando de tal coisa. E a gente via que ele estava muito magro, e a mão dele suja, com resquício de drogas. E a gente foi ver, e a gente falou, a gente não tem dinheiro aqui, tudo bem. Ele, não, tá bom, então. E virou as costas. Quando ele virou as costas dele, tinha um buraco, mais ou menos desse tamanho. E era um tumor que ele tinha retirado. Só que o buraco estava aberto, dava para ver tudo. A gente falou, isso daqui não é normal, não. Isso daqui não é coisa de ser humano, é algo sobrenatural, assim como esse rapaz aqui. Eles prendiam aquele rapaz, mas a força dele era tão grande que ele quebrava ali. E quem aqui já viu pessoas dentro de casa quebrando as coisas? Quem aqui já viu pessoas dentro de casa que você, às vezes foi o melhor filho, teve a melhor criação, é o seu exemplo de filho, mas num lapso de loucura ele começou a quebrar tudo, jogar tudo para o alto? Aconteceu frequentemente, aconteceu recentemente, eu digo, com a família de um dos amigos aqui que fazem a obra. Um rapaz ali foi bem criado, foi bem instruído, e do nada começou a quebrar as coisas dentro de casa. Isso é o quê? Uma ação demoníaca. Isso é o quê? É fruto de você andar em caminhos errados. É fruto de você permanecer andando onde você não deveria frequentar. Próximo versículo, a gente vai continuar essa mensagem, e essa parte aqui me tocou muito forte em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 5, vamos ler juntos? Podemos ler juntos? Vamos lá, E andava sempre, de dia e de noite. De dia, quando é o dia na Bíblia Sagrada? É quando você pode trabalhar. De noite, quando você não pode trabalhar. Clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quem aqui conhece alguém que já se cortou por conta de depressão, ansiedade? Você acha que isso é normal? Você acha que isso daí é só uma doença da cabeça da pessoa? É uma ação demoníaca. É algo muito mais do que esquisito. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio com outro objetivo, não. Se você está vendo uma pessoa que está passando por depressão, se rendeu à depressão e começou a se cortar, fica de olho. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, esse versículo me chamou muita atenção e eu quero passar para vocês em nome de Jesus. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos... Vamos lá, clamando pelos montes. Vocês já pararam para ler a Bíblia Sagrada algumas vezes? Já leram? Quando a gente lê lá a Bíblia Sagrada, está escrito lá, e quando o tal demônio do terreiro apareceu, ele decidiu subir ao monte para oferecer um sacrifício ao Satanás. Aparece isso? Não aparece isso na Bíblia. Montes é lugar onde a presença de Deus habita. Toda vez que a gente lê monte na Bíblia Sagrada, foi os homens de Deus subindo para ver a face de Deus dentro do monte. Foi o próprio Jesus subindo ao monte para orar. Foi o próprio Jesus subindo com os discípulos ao monte e viu ali Moisés, sabe? Monte é um lugar onde a presença de Deus habita. E com o que você aprendeu com isso, Alexandre? Que este homem aqui, que estava lá endemoniado, se cortando, que estava lá endemoniado, quebrando as correntes, ninguém conseguia segurar ele, uma vez foi para a igreja. Uma vez, eu estou parafraseando, com certeza, mas uma vez ele foi um filho de Deus. Certamente, eu tenho certeza disso no meu coração e vocês vão entender isso no decorrer da mensagem. Mas esse rapaz teve contato com o Evangelho. Ele teve contato com Jesus, ele teve contato com Deus.
É esse tipo de vida que você quer ter? Porque hoje eu estou pregando o evangelho para vocês. Eu estou ensinando para vocês sobre a Bíblia Sagrada. E daqui a pouquinho eu não vou digamos assim, me apressar muito, porque o Espírito Santo vai falar com vocês no momento certo. Mas esse rapaz, ele vivia nos montes e depois ia para os sepulcros. Ele ia para os montes e para os sepulcros. Ele ia para o lugar de vida, onde Deus habita, depois ele ia para o lugar de morte, onde a morte habita. Será que sua vida não está assim? Será que você, fazendo uma autoanálise, pensando consigo mesmo, você analisando as suas ações, será que você não está agindo assim? Uma hora você está na igreja, oh glória a Deus, aleluia. Aí você chega em casa, quebra tudo, briga com a esposa, briga com o marido, bate no filho. É complicado. Uma hora você está no monte, na outra você está nos sepulcros. E aqui diz, e ele se feria com pedras. Ah não, Alexandre, eu nunca me cortei, graças a Deus eu nunca me cortei. Mas será que você não está guardando uma mágoa no seu coração, que tem gerado feridas no seu coração? Isso também é se cortar, isso também é se ferir. Neste caso específico, esse rapaz ele pegava telhas, pedras e começava a se cortar, começava a se automutilar, para tentar passar a dor. Eu não sei por que ele fazia aquilo, mas certamente, uma hora ele estava na presença de Deus, outra hora ele estava no pecado. Uma hora ele estava dentro da igreja, outra hora ele estava no bar. E aí, você está assim? Tem que tomar esse cuidado. Próximos versículos em nome de Jesus. Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Aqui vocês podem perceber que esse rapaz, ele viu Jesus ao longe, correu e adorou Jesus. Por quê? Porque do nada acontece assim? As pessoas do nada chegavam e adoravam Jesus? Não. As pessoas que conheciam a Jesus o adoravam. Aí você começa a entender, esse rapaz certamente conhecia sobre Jesus. Esse rapaz certamente já teve um contato com o evangelho. E eu falo para vocês novamente, faça uma autoanálise. Às vezes você está dentro da igreja aqui e está uma bênção. Você chora, você ora, você até fala em línguas. Mas quando você sai lá fora, será que você tem voltado ao pecado? Esse rapaz aqui, ele viu Jesus de longe e começou a adorar. Mas olha o que aconteceu enquanto ele adorava. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quem que estava falando isso através da vida daquele homem? Era o demônio, exatamente. Você percebe isso? Que muitas das vezes você chega em casa, está tudo tranquilo, do nada você fica perturbado e você fala coisas que você não deveria falar? E aí depois você põe a mão na cabeça, por que eu fiz essa besteira, Jesus? Por que eu fiz isso? Qual o Espírito que está habitando na gente? Será que é o Espírito Santo de Deus? Ou será que é como a gente leu no começo dessa mensagem, espíritos malignos? Vamos continuar? Posso continuar? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Não vim para assustar ninguém não, fiquem em paz, tá bom? Eu vim para pregar o evangelho que vai levantar você em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Ele falou, conjuro-te por Deus que não me atormente. Usou até o nome de Deus. O próprio demônio falou, não, pelo amor de Deus, não me atormenta não. Toma cuidado, meu irmão, quando você perde a paciência com sua esposa. Toma cuidado, irmã, quando você perde a paciência com seu marido. Pelo amor de Deus, me deixa em paz. Será que é você que está falando isso? Próximo versículo. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Aqui Jesus estava intercedendo, sai deste homem, espírito imundo. E o que aconteceu? Versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? Aqui, eu quero pautar uma coisa para vocês, que é muito simples. Aqui, Jesus apareceu e começou a falar, não, sai deste homem, espírito maligno. Não me atormenta não, tira minha paz não. E aí, Jesus decidiu perguntar, qual que é o seu nome? Pergunta objetiva. Eu quero ensinar vocês, mediante ao Evangelho, mediante as atitudes de Jesus, que foi apenas uma vez que Jesus fez isso, na Bíblia Sagrada. Que ele decidiu entrevistar, entre aspas, um demônio. Qual que foi a entrevista? Qual que é seu nome? Somente isso. Ele não chegou assim, não, demônio. Qual que é seu nome? Aí, eu sou tal demônio, sei lá de onde, da cachoeira. E o que você veio fazer na vida dessa pessoa? Não, isso daí você não está num podcast, meu irmão. Você está numa batalha espiritual. Jesus não fez isso, Ele falou, qual que é o seu nome? E ele lhe respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eu vou pedir para prepararem aqui o significado da palavra legião. Fiz uma breve pesquisa, tá?
eu fiz uma breve pesquisa para vocês entenderem, se aprofundarem o que significa a palavra legião. Vamos ler aqui, ó. Significado de legião: uma grande multidão. Só que no contexto bíblico da época, é mais ou menos 3 a 6 mil soldados romanos. Então, quando Jesus perguntou qual que é o seu nome, eles falaram: ó, somos aproximadamente 3 a 6 mil tipos de demônio. E aí vamos ver o que Jesus fez? Depois que ele descobriu qual que era o nome lá deles, qual que é o seu nome? E aí, o que aconteceu? Ó, legião porque somos muito, versículo 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Agora eu vou pedir rapidinho uma pausa aqui para vocês, para colocarem ali o significado da palavra província. Vocês notam aqui que Jesus, ele falou: qual que é o seu nome? Nós somos legião porque somos muito. Ah, tudo bem. E aí o demônio se manifestou e falou: olha, só não nos manda para longe dessa província. Significado de província: subdivisão de um país ou de um império. Existem demônios que não agem na pessoa. Existem demônios que não agem naquela pessoa, porém aquele demônio age naquela subdivisão de um país ou império. Existem demônios que agem em áreas. Existem demônios que agem em locais. Por isso eu falo para você: para de frequentar lugares que não dá para você frequentar. Se você entra num lugar lá para tomar um café, você está tomando café, não é pecado, mas você sente um peso ali, você fala: aqui não é meu lugar. Para de visitar aquele lugar. Existem demônios que habitam naquele lugar. Ó, o que ele falou? Ó, rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Ele começou a falar com Jesus: ó, não, tudo bem, só não me manda para longe dessa província, que esse lugar aqui é um lugar onde eu habito, é um lugar onde eu venho. E olha o que aconteceu: e andava pastando no monte uma grande manada de porcos. Dá para perceber aqui que Jesus encontrou justamente ele onde? Onde foi que ele encontrou Jesus? Não, aqui ó. E andava pastando no monte. Quem aqui está na casa de Deus? Então é hoje que o inimigo vai parar de agir na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Então o demônio não queria saber daquele homem, ele queria saber daquele local. E aí o que estava passando ali? Os porcos. E aí o que o demônio falou? Ó, faz o seguinte, não nos manda para fora dessa província, nos manda para aqueles porcos. E aí o que Jesus fez? Jesus falou: não vai para os porcos? Não, versículo 13. E Jesus logo lhe permitiu. Alexandre, mas por que Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos? Cadê a autoridade espiritual de Jesus? Não é isso não. Não é referente à autoridade espiritual. É referente ao local onde eles estavam ali naquele momento. Se a Bíblia Sagrada, ela considera alguns animais no Antigo Testamento como animais impuros. Chuta o nome de um animal que é considerado impuro na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. É o porco. Pronto. O porco era considerado um animal impuro. Então, eu quero que você preste muita atenção nisso. Se existe na sua vida, ainda que você ande nos lugares ali estranhos, complicados, e você não peque, mas se existe na sua vida algo que a Bíblia Sagrada ela não aprova, algo que seria considerado impuro através da Bíblia Sagrada, toma cuidado. Porque Jesus, ele mandou o demônio sair do homem, saiu, mas foi para onde? Para os porcos. Então o demônio, ele vai sair da sua vida, mas se você tiver porcos dentro da sua vida, ele vai voltar. Ele vai voltar e vai ser complicado. Lembrei de uma coisa, de um detalhezinho que eu tinha anotado aqui com vocês, para vocês meditarem também. Quem lembra aqui quantos demônios que tinha naquele homem? Quem lembra aqui? Era de 3 a 6 mil. Era uma legião. Mas, Alexandre, isso não é estranho não? É estranho. Mas lembra que eu falei para vocês que uma hora esse rapaz estava no monte, outra hora ele estava nos sepulcros? Quero que vocês abram aqui, ou acompanhem comigo nos telões, Mateus 12, 43. Até o 45 nós vamos ler. Mateus 12, 43. Diz o seguinte: e quando um espírito imundo tem saído do homem para andar por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, próximo versículo, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Aqui está falando que os espíritos malignos, quando saem de um lugar, saem de um corpo, saem de uma pessoa, eles começam a andar por lugares.
E aí ele começa lá a andar por lugares, e vai passeando, e aí ele decide fazer o seguinte, olha como o demônio chama as pessoas que deixam ele ser usado, né? Que deixam ser usadas por ele. Eu vou voltar para minha casa. Não, você não é casa de demônio, não, você é templo do Espírito Santo. E olha o que acontece, ó. Eu vou voltar para minha casa de onde saí, e acha desocupada, ó, não tem mais pecado, não tem erro, varrida, tá limpa, e adornada, tá até perfumada. Próximo versículo, e vocês vão entender por que chegou naquela quantidade de demônios. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Então o que acontecia com aquele homem? Toda vez que ele vinha para os montes, ele buscava a face de Deus, ele se encontrava com Deus. Depois ele saía, descia para o monte e ia lá para os sepulcros. Voltavam 7 piores. Aí depois ele ia para o monte e voltava para o sepulcro. Mais 7. Aí 7 piores, 7 piores. Você quer isso na sua vida, meu irmão? Você quer destruir a sua casa, a sua família? Você acha que os seus familiares merecem isso? Troca a fita, digamos assim. Toma uma decisão por Deus. O demônio não brinca de ser demônio não, gente. E eu não vim assustar vocês. Eu quero que vocês tenham isso no meu coração, no coração de vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Eu não vim assustar vocês, mas é necessário a gente despertar para se posicionar espiritualmente. É necessário a gente despertar para se posicionar espiritualmente em nome de Jesus. E Jesus permitiu, né? Versículo 13 de Marcos 5. Já estou quase acabando, fiquem em paz em nome de Jesus. Diz o seguinte: Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou no mar, por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Ali, quase 2.000 porcos se lançaram, né, e se mataram. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Qual que era o objetivo do diabo na vida daquele rapaz? Era matar ele. Por isso que ele vivia nos sepulcros. Por isso ele vivia em lugares de morte. Por isso eu falo para vocês, meu irmão, com todo o amor que eu tenho no meu coração, sai desse lugar de morte. Toma uma posição por Jesus para você começar a viver em lugares de vida, em lugares onde o Espírito Santo habita em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar? Posso continuar? Vocês estão bravos não com o Alexandre? Posso continuar pregando o Evangelho? Então vamos lá, 14. E os que apacentavam os porcos fugiram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram. E o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. O que aconteceu? O pessoal que estava criando aqueles porcos começou a anunciar. Anunciar o quê? E o anunciaram, começaram a falar sobre Jesus. E olha, aparentemente que coisa linda, né? Eu anotei aqui uma palavra que eu inventei. O famoso desevangelismo. A pessoa faz um desevangelismo. Começa a falar sobre Jesus, mas fala da maneira errada. Eu não sei se vocês têm costume de mexer nas redes sociais. A gente tem esse costume de mexer nas redes sociais. E volta e meia aparece gente falando: não, missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Americano, só prega a teologia da prosperidade. Eles só querem saber de dinheiro. Até esse momento aqui, eu falei alguma coisa sobre dinheiro? Não. Até esse momento da palavra, eu falei alguma coisa sobre oferta, sobre dízimo, alguma coisa? Não. A palavra de Deus vem para nos salvar. Tanto a que nos exorta, quanto aquela que nos diz que nós somos amados. E por isso eu vim trazer essa mensagem para vocês. Porque tem muita gente aí que cria porcos querendo falar sobre Jesus. Tem muita gente que nunca foi para uma praça evangelizar, que nunca foi pregar o evangelho verdadeiramente nas ruas, e querem falar que você está seguindo uma seita, está seguindo uma igreja que não prega o evangelho. Toma cuidado, analisa. O que eles fizeram? E o anunciaram na cidade, nos campos. Olha que desevangelização bonita, hein? Olha só, esse rapaz aqui, ele matou os porcos, porque era isso que eles estavam falando. Era isso que eles estavam falando. Eles não estavam falando sobre Jesus que libertou o homem que estava endemoniado. Todo mundo conhecia aquele homem naquela região. Todo mundo sabia que aquele homem estava endemoniado. Eles tentavam prender aquele homem, ele se soltava, ele começava a se rasgar na frente dos outros. Toma cuidado com essa desevangelização aí que tem acontecido nas redes sociais. Versículo 15... Fica quieto, Alexandre. Versículo 15 diz o seguinte: e foram ter com Jesus, e viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Isso acontece ainda nos dias de hoje.
Fiquem atentos nisso, fiquem atentos nesse tipo de pregadores. Sabe por quê? Eles viram que Jesus tinha curado aquele homem. As pessoas aí fora, elas veem milhares de testemunhos acontecendo nessa igreja. E eu não estou defendendo a placa da igreja, não. Eu estou defendendo o evangelho genuíno, que diz que nós temos que curar os enfermos e expulsar os demônios e anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso que eu defendo. E eles viram que Jesus tinha libertado aquele rapaz. Ele estava sentado, vestido, em perfeito estado. Não estava mais se cortando, não estava mais procurando cacos para se cortar, nem quebrando as coisas. Não, ele estava ali em paz. Versículo 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos... Sabe por quê? Agora a gente vai voltar para o tema do dia, que é segunda-feira das portas abertas. Nós clamamos pela prosperidade na vida do povo de Deus em nome de Jesus, porque esses rapazes aqui tiveram prejuízo financeiro. E o prejuízo financeiro que eles tiveram, como assim prejuízo financeiro? Eles eram os pastores, digamos assim, dos porcos ali. Eles cuidavam daqueles porcos, eu não sei para que eles cuidavam daqueles porcos, mas eles cuidavam. Então eles tiveram um prejuízo ali de 2.000 porcos, de aproximadamente 2.000 porcos, como diz a Bíblia Sagrada. Isso é um prejuízo financeiro. E eu quero que vocês entendam que ainda que você tenha um prejuízo financeiro, mas para salvar o seu filho, para salvar a sua casa, não se revolte contra Jesus. Deus sabe de todas as coisas. Eles começaram a ficar perturbados por conta daquilo. Eles começaram a falar acerca de porcos. Toma cuidado, pessoas que só falam de porco aí, só falam de dinheiro. Toma cuidado, E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Vamos lá. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Quem fez isso? O povo que cuidava de porcos. E com quem que eles fizeram isso? Com Jesus. O que eles fizeram? Ao invés de falar, nossa, esse homem aqui libertou aquele rapaz que estava endemoniado. Esse homem conseguiu libertar. Aquele rapaz lá que era endemoniado agora já não é mais. O que eles fizeram com Jesus? Expulsaram. Toma cuidado. Às vezes Jesus tira algumas coisas da sua vida. E é normal isso. É um processo de adaptação. É um processo onde Deus tem tirado você da zona de conforto. Não fique triste com Jesus. Não expulse ele da sua vida. Não expulse ele de dentro da sua casa. O Espírito Santo, ele pode agir dessa maneira. Foi necessário perder aqueles porcos para ganhar aquela alma. Foi necessário aquele prejuízo financeiro para ganhar aquela alma. Vamos continuar? Posso continuar? Vamos lá. Antes disso, eles começaram a falar sobre Jesus, né? Vamos ler aqui rapidinho. João 3,16. Um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada. Nós todos conhecemos em Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só parafraseando, Deus enviou o seu Filho, não para matar os porcos, mas para salvar aquele homem. Próximo versículo. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Próximo versículo, e aqui vocês vão entender a palavra. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus foi até aquele lugar. Jesus visitou aquela cidade, aquela província. Só que eles amaram mais os porcos do que Jesus. Será que não tem sido assim também na sua casa? Será que não tem sido assim também na sua família, na sua vida? A gente tem que analisar. A mensagem de hoje é um pouco pesada? Mas é para você fazer uma autoanálise da sua vida. Mas Alexandre, você só vai pregar coisa pesada? Não, é um momento que o Espírito Santo está nos direcionando em nome de Jesus. Vamos lá, próximo versículo. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. O rapaz que tinha sido liberto pediu para estar com Jesus. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a sua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Esse rapaz aqui, ele quis ir com Jesus para pregar o evangelho. Olha que coisa linda. Ele recebeu ali um chamado, ele recebeu uma vontade de pregar, de evangelizar, e olha que coisa maravilhosa, só que Jesus não permitiu. Ele falou, olha, eu vou parafrasear aqui. Eu imagino Jesus olhando para aquele rapaz e olha,
Vai ser muito bom ter você evangelizando junto comigo. Seu testemunho é muito forte. Mas antes, você precisa ir para a sua casa mostrar para os seus familiares o que eu fiz na sua vida. Às vezes, o Espírito Santo, ele quer te usar sim, e ele vai te usar em nome de Jesus. Porém, antes, você precisa mostrar para a sua casa, para a sua família, o Deus que você serve. Antes de você querer pregar nas praças, pregue para os seus pais, pregue para os seus irmãos, pregue para os seus filhos, pregue para as pessoas que estão ao seu redor. Próximo versículo, a gente já está quase terminando em nome de Jesus, ó. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se... Ali está escrito uma palavra que eu gosto, na Bíblia Sagrada, está escrito todos. Sabe quem se maravilhou? A mesma pessoa que teve a ideia de expulsar Jesus daquela cidade. Imagina a cabeça dessa pessoa. Eles tinham a oportunidade de ter Jesus ao lado deles e viver vários milagres, porém eles decidiram, por conta de porcos, expulsar Jesus. Não expulse Jesus da sua casa, porque lá na frente você pode se arrepender. Eu vim trazer essa mensagem para vocês despertarem, tomarem uma posição por Jesus, tomarem uma decisão mesmo na sua vida e viver para Jesus, porque lá na frente você pode apenas se maravilhar com as histórias do que Jesus fez. Mas não, eu quero ver você se maravilhando do que Jesus fez na sua vida, na sua casa. Eu quero ver você se maravilhando na sua vida financeira, na sua família, na sua casa, nos seus projetos, nos seus sonhos. Eu quero ver você se realizando na presença de Deus, não apenas ouvindo histórias, não apenas, por exemplo, vem cá Patrick, vem cá, vou chamar meu amigo Patrick aqui. Eu não quero que vocês vivam apenas assim, Patrick está aqui, ele está subindo aqui, eu vou pedir para ele fazer uma loucura, mas só para ilustrar. Vem como se você estivesse andando numa moto aí, Patrick. Nossa, que moto bonita, hein? Glória a Deus. Como você ganhou essa moto? Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Oh, glória a Deus, oh, legal. E eu estou a pé. Não quero ver vocês assim. Eu quero ver vocês também, o Patrick chegando com a moto dele e você chegando com a sua também, em nome de Jesus. Eu quero ver vocês se maravilhando por o que Jesus fez na sua casa, na sua família. Por isso eu falo para vocês, se existe algum ambiente que você não deve frequentar mais, tome a posição hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Mais forte, povo de Deus. Eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Fiquem de pé. Quem aqui entendeu a palavra? Quem aqui vai parar de frequentar lugares que não deve frequentar? Glória a Deus. E quem aqui está feliz porque só tem habitado nos montes, só tem estado na presença de Deus? Glória a Deus, que bênção. Continue assim, continue firme na presença de Deus. O lugar aonde você frequenta diz muito sobre o Espírito que habita em você. Graças a Deus vocês estão na igreja em nome de Jesus. Vamos orar?